O último palestrante desta manhã, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos, Eduardo Machado, presidente do Partido Humanista da Solidariedade, PHS. Muito obrigado. Bom dia a todos, senhores e senhoras deputadas, presidente da sessão, deputado Rubens Ottoni, relator Marcelo Castro, demais companheiros e companheiras e todos que estão nos assistindo. Muito se fala no Brasil, já é recorrente, sobre essa questão do excesso do número de partidos políticos, que muitos consideram excessivo. Se a gente for analisar a dimensão do Brasil e fazer um comparativo, por exemplo, eu teria dezenas de exemplos, mas Taiwan, que é um modelo de desenvolvimento para o mundo e tem uma região, em termos geográficos, do tamanho da cidade de São Paulo, lá tem 800 partidos. Eu não vejo isso como excesso. O que nós temos que cuidar são de outros problemas. Hoje, o clamor das ruas, quando fala em reforma política, e nós vemos hoje a sociedade organizada levantando cartazes falando de reforma política, ninguém está pedindo cláusula de desempenho, cláusula de barreira, ou outros assuntos que a gente vê ser discutido. Hoje, quando eu ouço em várias entrevistas diversas autoridades falando que no Brasil tem que ter 5 ou 6 partidos, isso nos remete à época da ditadura militar. Porque na ditadura, sim, foi criado o bipartidarismo. Então, a participação da sociedade organizada no sistema político eleitoral era totalmente dificultada. E naquela época, como eram poucos partidos, eram poucas as possibilidades e oportunidades do cidadão comum ser candidato a algum cargo eletivo. Então, com isso, como eram pouquíssimas vagas para a pessoa ser candidato a vereador, deputado estadual, deputado federal, só a elite conseguia ser candidato a alguma coisa. E se só a elite conseguia ser candidato a alguma coisa, quem que era eleito? A nata dessa elite. Ou seja, era um sistema completamente elitista. Hoje, graças ao pluripartidarismo garantido no artigo 17 da Constituição, nós podemos fazer com que a pessoa comum, que um dia sonhou em estar aqui nesse parlamento, ele pode conseguir chegar aqui. Nós temos hoje, entre centenas de exemplos, temos hoje um vereador no Rio de Janeiro, que até há poucos anos atrás era um vendedor de banana na feira. Mas ele sonhou, ele ousou em ser vereador no Rio de Janeiro. Ele se candidatou. E saiu no pequeno bairro dele, na Taquara, lá no Rio de Janeiro, pedindo voto. Que, por sinal, é o bairro do nosso presidente Eduardo Cunha. Saiu pedindo voto. E foi eleito vereador no Rio de Janeiro. E hoje representa a comunidade dele. Situações assim se tornam impossíveis se a aberração do distritão for aprovada. Ou se tivermos a diminuição do número de partidos políticos no Brasil. Portanto, nós queremos fazer um alerta para a sociedade e trazer esse recado aos senhores, que nós não podemos calar a voz das minorias. Porque calar a voz das minorias é calar a voz do povo. E como o artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, nós estamos dando um tapa na Constituição. Um tapa nas minorias e um tapa na sociedade brasileira. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, para que a gente não incorra nesse erro da gente aprovar uma cláusula que, como disse o ministro Aires Brito, no julgamento do STF, que sepultou esse assunto, naquela época, não deveria se chamar cláusula de barreira, e sim cláusula de caveira, porque ela enterra o direito das minorias de participar. E quando eu falo minoria, a gente tem que analisar o que se chama de minoria. Por exemplo, temos aqui nosso deputado Adail Carneiro, do Ceará, eleito com honestos 114 mil votos. Será que ele não tem direito a estar nesse parlamento simplesmente porque ele pertence ao partido pequeno? No PTN nós temos a deputada Cristiane Arede, a mais votada do estado do Paraná, com mais de 200 mil votos. 200 mil votos limpos e honestos. Será que ela também não merece estar nesse parlamento porque ela pertence a um partido pequeno? Quais são os critérios?
Então, vale lembrar que no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que sepultou a cláusula de caveira, como diz o ministro Aires Brito, o ministro Marco Aurélio classificou essa regra, que agora volta a ser discutida no parlamento, como esdrúxula, palavras dele, não são minhas, esdrúxula, extravagante e incongruente. A partir do momento em que se admite que o partido sobreviva, mas sem fundo partidário, sem tempo TV e sem liderança parlamentar, estamos matando os partidos por asfixia. E, na verdade, segundo ele, a cláusula provocaria o massacre das minorias, o que não é bom para defender a democracia, para defender o regime democrático. Regime democrático que no artigo 17 da Constituição deixa bem claro que é um dever resguardarmos a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo. Por isso que eu defendo que estamos indo contra o que está escrito na própria Constituição. A ministra Carmen Lúcia, nesse mesmo dia, argumentou que a minoria de hoje tem que ter espaço para ser a maioria amanhã, e que a cláusula de barreira não permitiria o crescimento dos pequenos partidos. E, para finalizar essa questão do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski disse que a cláusula fere de morte a pluralidade e a representatividade das minorias no sistema político brasileiro. Então, por tudo isso, temos que analisar muito bem o seguinte: se hoje temos 28 partidos representados nesse parlamento, por que isso aconteceu? Por um motivo. Porque assim quis o povo. E se todo poder emana do povo, como que nós vamos questionar a vontade do povo? Então o povo está errado. Existe alguma coisa de ilógico nessa questão. Nós temos que tomar muito cuidado para não voltar a um sistema que não represente aquilo que a sociedade pensa. E aproveitando isso, eu quero mais uma vez parabenizar a mesa, a presidência, o relator, por ter aberto esse espaço para que os partidos possam estar expressando o seu pensamento e que a sociedade brasileira acompanhe e que a gente tome muito cuidado com essa cortina de fumaça que a mídia cria, que setores da mídia criam, de que temos que fazer uma reforma política, seja ela qual for. Existem pontos a serem mudados? Claro que sim. Existem muitos pontos errados? Não tenho nenhuma dúvida. Mas nós não temos que usar essa cortina de fumaça para mudar o que está correto. Hoje, no sistema proporcional, as minorias conseguem espaço. Hoje, nós vemos que aqui no parlamento, vários setores da minoria são representados. E seria terrível imaginar esse parlamento sem essa oposição que pauta o bom senso muitas vezes na casa. Então, esses são pontos. Mas também defendemos que se criminalize, por exemplo, atitudes corruptas no sistema eleitoral. Hoje, quando a gente vê que grande parte dos deputados são eleitos porque saem contratando pessoas, cabos eleitorais à torta e à direita, isso sim, isso tem que ser revisto. Hoje nós temos que ter pessoas, representantes têm que estar mais próximos de representados. Essa incongruência que hoje mata o Brasil, esse erro que hoje permeia a classe política brasileira e que a sociedade não se sente representada. E é por esse motivo que quando a gente vê que querem ferir de morte as minorias, as entidades representativas da sociedade, e como muito bem disse o deputado Roberto Freire, temos que tomar muito cuidado, porque hoje se tutela erroneamente os partidos. Partido não é um instrumento do governo. Partido tem a sua liberdade de organização. Então hoje os partidos, ele tem que ter a sua vida própria. Como hoje, eu vou dar um exemplo do PHS. PHS, quando nós assumimos, não tinha nenhum deputado federal. Começamos a fazer esse trabalho, percorrendo todo o Brasil. Elegemos vereadores em quase todas as capitais. E nessa eleição agora, fruto desse trabalho que fizemos, elegemos 5 deputados federais,
questão aqui, temos dois aqui, nosso líder Marcelo Aro, nosso deputado Adael Carneiro, ou seja, fizemos um trabalho para levar para a sociedade o que nós acreditamos e a sociedade disse sim para a proposta que apresentamos. E fomos agraciados com 5 mandatos. A mesma coisa, partidos como o PTN e outros vários, o PRP, que hoje estão aqui na casa, porque assim quis a sociedade. Então, hoje, nossa maior preocupação é que não se cale as minorias e a voz do povo. Bom, pontos para a reforma política. Temos vários a apresentar. Existem hoje vários erros graves no sistema político brasileiro, já apresentei alguns, mas, por exemplo, a questão dos senadores sem voto. Isso sim, tem que ser mudado urgentemente. Essa questão hoje do sistema que não pune quem claramente comete graves crimes eleitorais. Essas e outras propostas nós temos hoje bem explicitado, como, por exemplo, a questão das sobras eleitorais. Hoje, existe a cultura do voto inútil. Então, centenas de milhares de pessoas votam numa coligação, essa coligação não atinge o quociente, aqueles votos são desprezados. Aí, sim, aí você vê, como aconteceu nessa eleição passada no meu estado de Goiás, deputado ter uma votação, candidato ter uma votação fortíssima e não ser eleito, e deputado com metade dos votos ser eleito. Por quê? Porque o partido dele não atingiu o quociente eleitoral e aí a legislação simplesmente não computa aqueles votos. Portanto, os votos, muitas vezes, de 150 mil pessoas são jogados no lixo. Aí sim, essa é uma grave distorção que nós vemos. A outra, sei que essa é a voz corrente, o fim da reeleição majoritária. Isso está claro. É impossível a gente dizer que não existe a manipulação da máquina em todos os municípios, estados e também no governo federal. Então, esse é um ponto que não tem como continuar no sistema brasileiro. Defendemos também, e aí está uma prova que nós estamos aqui simplesmente pensando na nossa questão, mas pensando na sociedade, por que não? A candidatura avulsa. É hoje um mecanismo avançado. Temos hoje, nos Estados Unidos, alguns senadores eleitos através de candidatura avulsa, ou seja, nós defendemos o fortalecimento partidário, ok. Porém, acima dos partidos está a vontade do povo brasileiro, que não pode ser tutelada por leis que queiram engessar o sistema. Aqui só pode participar quem for de um partido grande. Isso é absurdo se o povo não quer assim. Então, finalizando, em respeito ao diminuto tempo, quero dizer o seguinte: nós do PHS queremos conclamar aos senhores deputados dessa comissão e a todos os deputados em geral, que analisemos com todo carinho qual é a vontade do povo. Quando a gente vê que nas últimas 3 eleições, os partidos pequenos foram aumentando a cada vez a sua votação, isso mostra que a sociedade brasileira está aprovando o trabalho desses partidos, ou não. Então, essa é uma conclusão para que a gente possa refletir muito antes de votar. Claro que tem que existir alguns critérios, porém eu quero dizer, deputado Rubens Ottoni, que já existe a cláusula de desempenho. No momento em que hoje o PHS tem um fundo partidário de cerca de R$200 mil, e o PT, merecidamente, tem de R$2,5 milhões por mês, por que essa diferença? Porque houve um desempenho melhor por parte do PT. Por que o PMDB tem 2 milhões e a gente só 1/10 disso? Porque o PMDB merecidamente teve mais votos. Por que o tempo de TV também nosso é muito menor? Porque merecidamente eles tiveram mais votos. Então já existe a cláusula de desempenho que gera a proporcionalidade de acordo com o que foi a vontade do povo. Agora, a gente simplesmente aniquilar, a gente está sobrepondo a vontade popular. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos pela oportunidade.